Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. A bisavó da minha bisavó era a mais velha de 8 filhos, e sua cama foi o leito de morte do seu pai. À noite, ela sempre sentia algo agarrar suas pernas, mas, quando olhava, não havia nada lá. Ontem eu estava lendo naquela mesma cama e senti um puxão no meu pé direito. Acontece que eu estava sozinha em casa. No primeiro aniversário de morte da minha avó, todos meus parentes foram à sua antiga casa para homenageá-la. Naquela noite, o tio do meu pai teve que dormir no corredor, já que havia muita gente lá, e uma hora ele acordou com a voz da minha avó chamando pelo seu nome. Então, ele sentiu alguém agarrar sua perna e puxá-lo para as escadas. Ele começou a gritar, e outros parentes foram correndo ajudá-lo, mas não viram nada. No 6º aniversário da minha tataravó, ela acordou no meio da noite e foi até a cozinha pegar um pouco de água. Atrás dela, ela ouviu um rangido no assoalho. Ela se virou e viu algo entrar na despensa. Ela finalmente compartilhou essa história recentemente, e nós ouvimos de todas as mulheres da família depois disso, incluindo minha mãe, que elas viram exatamente a mesma coisa em seu 6º aniversário. Não está muito claro na minha cabeça, mas eu me lembro de entrar na cozinha para pegar água no meio da noite no meu 6º aniversário. E, recentemente, na manhã do 6º aniversário da minha filha, ela contou a todos que tinha um amigo escondido na cozinha. Meus pais são da República Dominicana, então histórias de vodu são comuns. Um dia, meu pai estava voltando da escola para casa e ouviu um barulho vindo de uma fazenda próxima. Quando ele se virou para olhar, havia um homem andando no campo com sangue escorrendo de sua boca e um olhar morto em seus olhos. Mais tarde, meu pai descobriu no jornal que o homem havia sido dado como desaparecido por 2 semanas e que o legista havia confirmado sua morte 4 dias antes. Meu pai jura até hoje que isso foi fruto de magia. Minha tia nos contou que seu marido costumava acordar no meio da noite ouvindo passos ou correntes arrastando no chão. Uma noite, ele ainda estava totalmente acordado quando algo invisível começou a tentar sufocá-lo. No dia seguinte, ele estava com hematomas na região do pescoço. Minha avó tinha um tio que foi para o inferno. Ele estava fazendo uma cirurgia aberta do coração e ficou sem sinais vitais por alguns minutos. Ele disse que teve uma experiência extracorpórea em que caía em um túnel longo e escuro. Estava insuportavelmente quente. Ele disse que sabia que estava indo para o inferno. Quando finalmente ele alcançou o chão, uma voz disse que não era a hora dele. Então ele foi puxado para cima através de um túnel branco e jogado de volta em seu corpo. A família do meu primo vive em uma mansão que eles compraram por uma pechincha. No começo, eles acharam que tinham tido sorte, mas logo perceberam que alguma coisa deve ter acontecido lá, pois a escritura mudou de mãos várias vezes seguidas e de forma muito rápida. Desde que se mudaram, eles ouvem gritos, encontraram uma marca de mão humana feita de cinzas na parede e viram sua filha pequena, conversando com seu armário. Eles chamaram um padre e ele fez um exorcismo, mas disse que o porão deles é perigoso, e para sempre manterem a porta trancada, se quiserem ficar seguros. Não muito tempo depois do meu avô morrer, minha tia estava na casa de suas amigas e elas decidiram mexer com um tabuleiro Ouija. Elas fizeram contato com meu avô. De acordo com minha tia e suas amigas, elas ouviram uma batida em uma janela e, quando olharam, viram meu avô com seu uniforme da polícia acenando do lado de fora da janela. Minha família tem um espírito que faz parte da vida das mulheres desde a minha bisavó. O espírito rouba coisas. Não é nada particularmente importante, mas são coisas que você quer no momento. Se alguém da família está dando falta de alguma coisa, simplesmente dizemos, ok, Sam. Devolva, por favor.
Seja o que for que você esteja procurando, estará no próximo lugar que você olhar. A casa em que meus avós moraram durante a década de 1950 era assombrada. O espírito era chamado de a Dama de Cinza. Meu pai se lembra dela fazendo cócegas nele quando ele tinha 4 anos de idade. Eu voltei àquela casa em 2013, e perguntei ao proprietário se a Dama de Cinza ainda estava lá. Ele olhou para mim, aterrorizado e perguntou, como você sabe sobre ela? Minha mãe jura por tudo que é mais sagrado que acordou no meio da noite, e seu primeiro pensamento foi, precisamos ligar para ver como meu sogro está. Quando ela se virou para acordar meu pai, lá estava meu avô, de pé, observando meu pai dormindo. Minha mãe gritou e ele desapareceu. Poucos minutos depois, meu pai recebeu um telefonema da minha avó avisando que meu avô tinha acabado de falecer. Quando meu pai era adolescente, o quarto dele ficava do lado de fora em um galpão. Certa noite, ele acordou e olhou pela janela para a casa principal e viu sua avó, que estava morta há anos, na janela da cozinha. Ele surtou e correu para dentro de casa para ver se era realmente ela. Quando ele chegou na cozinha, olhou pela janela para o seu galpão e viu que ele estava em chamas. De alguma forma, ele pegou fogo e queimou completamente. E se não fosse essa aparição na janela, provavelmente ele teria morrido no incêndio.